quero trazer para vocês uma apuração que eu fiz, coloquei no meu blog hoje cedo, que eu conversei no final de semana, tenho conversado com muita gente ali do entorno dele. E eu contei, né, que conversando com esses aliados, a primeira reação, primeiro foi de choque, porque eles não sabiam o que tinha de fato acontecido. A primeira informação com a qual eles estavam trabalhando é de que o centro do problema, do pedido de prisão, ele estava na vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. Pouca gente falava ali do entorno de Bolsonaro a respeito da tornozeleira. Eu que trouxe essa informação para eles, porque eu estava fazendo essa apuração, o Guedinho e eu até, a gente comentava isso ontem, na nossa troca de zap, porque eles estavam achando que era uma coisa relacionada única e exclusivamente à vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro. E aí, quando eu fui apurar e me disseram que tinha a ver com a tornozeleira e que havia essa confirmação no relatório de tentativa de violar o equipamento, eles não estavam acreditando. Então, foi um primeiro momento de choque total, assim, será? E aí, num segundo momento, quando confirmado, o sigilo caiu, enfim, todo mundo obteve as informações, eles estavam totalmente desolados, porque, só para a gente explicar, a defesa vinha construindo um caso, né, na estratégia ali, na linha de advogados do ex-presidente Bolsonaro, e você pode concordar, você pode discordar, mas é um direito do ex-presidente apresentar aqueles argumentos sobre a tentativa de golpe de Estado. Uma vez que o ex-presidente traz esse novo fato aqui, esse novo episódio da tentativa de violação, ele joga por terra todo o trabalho dos advogados. Essa é a avaliação que os aliados estavam fazendo no final de semana. Então, era um choque com um misto de trabalho no lixo. Tudo que a gente fez ao longo de todo esse processo, o que a gente faz agora? Então, nem eles sabiam o que fazer, os aliados e os advogados. Então, eles foram lá, conversaram com o Bolsonaro, estão colhendo informações para ver qual vai ser a melhor estratégia usada. Num primeiro momento, também no final de semana, eu tive aquela informação de que ele teria usado medicamentos, que por isso ele teria entrado num surto, estava ali ouvindo não, tinha dúvidas, tinha suspeitas de que teria uma escuta no equipamento, e muitas pessoas vinham me falando isso. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que acredita em teorias da conspiração, tem muitas paranoias, tal. Isso é fato, desde o governo Bolsonaro eu falo, isso aqui é só recuperar. E aí, conversando hoje com aliados do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, eles me falaram, até nas visitas recentes do ex-presidente, estou contando que essa é a versão, tá? Eles dizem que Bolsonaro estava ligando caixinha de música para misturar sons, tá? Porque isso é muito comum em Brasília, inclusive, para misturar som ambiente, para você não ouvir vozes, a conversa, né? Você mistura ali os sons. Então, só para mostrar como eles estão empenhados agora em adotar essa estratégia de que, na verdade, era uma paranoia e foi isso que aconteceu. Otávio, boa tarde para você. Então, boa tarde, prazer ter voltado, já estava com saudade. Deixa eu só explicar, na escalada, que é aquela falinha que a gente faz rapidamente, não cabe, né? Essa gentileza, então agora cabe felicidade de ter voltado. Você estava com saudades, eu sei. Estava com saudade. Eu sei pelos zaps que você manda. Pois é. Entendeu? Ele manda zap assim, tipo, ele queria estar aqui, Malu. Queria. Ele não se aguenta. Não se aguenta lá na praia. Não se aguenta. Ele fica lá na praia e não se aguenta. Querendo A voltar. praia dele é o Estúdio William, não aguenta. Fala, Guedinho. Vamos lá. A versão que surge de alucinação, de efeito de medicamento, Bolsonaro fora de si, ouvindo vozes dentro da cabeça dele, não se sustenta de acordo com a cronologia narrada pela diretora de Assuntos Penitenciários do Distrito Federal, Rita Gaio. E aí, eu não vou falar como comentarista político, mas de repórter de polícia que já fui. Vamos lá. Aos 7 minutos do dia 22, 7 minutos, meia-noite, pá, toca a sirene lá, toca o aviso de que Alerta de violação. Rita Gaio diz no documento dela, imediatamente, a escolta que está na frente da casa de Bolsonaro é acionada. Sim. E os policiais entram em contato imediato. Então, pelo que eu apurei, não durou 10 minutos. 10 minutos os policiais estavam com Bolsonaro. Bolsonaro diz o seguinte, que a tornozeleira bateu na escada. Então, a Rita Gaio é acionada, estamos aqui com o Bolsonaro, passados 10 minutos do alerta,
Ele está dizendo que a tornozeleira bateu na escada. A Rita Gayo diz, estou indo para aí. Então, quando o Bolsonaro diz que a tornozeleira bateu na escada, hipótese 1, ele está mentindo, conscientemente. Hipótese número 2, está alucinado, está com alucinação medicamentosa, está ouvindo vozes, pode ser, ó. Não sabe o que está acontecendo, não tem consciência. A Rita Gayo diz que, paralelamente, né, enquanto ele estava falando da escada, paralelamente ela foi para a casa do Bolsonaro. Não durou 1 hora, segundo minha apuração. Quando ela chega lá, o Bolsonaro diz o seguinte, que ela faz e diz assim, ó, não tem marca de batida na escada. Uhum. Aí fala, não, eu cortou com ferro quente. Cortei com ferro quente. Então, ele fala a verdade. Né? Então, como é que nesse curto período em que ele é abordado pela escolta e que chega a diretora Rita Gayo, ele se recupera de uma alucinação medicamentosa? Fala racionalmente, inclusive diz, não, a pulseira fica tranquilo, está tudo em paz. Curiosidade. Então, eu ouvi médicos e disse que não há uma duração para alucinação medicamentosa. Agora também não acaba, não tem um clique, entendeu? Chegou a Rita Gayo, acabou a minha alucinação. Acabou, agora eu estou falando. Então, por isso que eu disse que na decisão do Alexandre de Moraes, seguido por unanimidade pela turma, o voto fala em consciência. Sim. Bolsonaro agiu de forma consciente, porque a alucinação não dava para ele recobrar os sentidos e passar a fazer uma fala, né, ou a narrativa, como é a palavra da moda lá, coerente com os fatos. E consciente e dolosa. Palavras usadas pelo ministro Alexandre de Moraes, estou aqui reproduzindo o voto dele, ou seja, com intenção. Tem uma outra informação que ele dá para a diretora adjunto da SEAP, que me chamou a atenção, daqui a pouco a gente vai falar mais, é quando ele disse que ele estava desde o começo da tarde tentando tirar a tornozeleira. Ouvi também, com a ajuda do repórter Légio Leitão, alguém que trabalha com tornozeleira eletrônica. É muito demais improvável que uma tornozeleira eletrônica sendo manipulada desde a tarde só dê sinal de violação à noite. Foi mudada essa versão, né? Depois ele chegou a dizer que era de noite. Agora, demora, né? Você vê pela tornozeleira que são muitos buraquinhos que são feitos ali. Acho que a perícia vai mostrar quanto tempo levou, mas é uma coisa que você vê que não foi de repente, né? Vamos supor que ele tivesse batido na escada. Seria na hora e acabou, não teria essa marca. E quando você vê que ele marcou a tornozeleira toda, dá a impressão que ele ficou ali. Sim. Não é só conscientemente, é diligentemente, fazendo buraquinho atrás de buraquinho. Com alguma coordenação motora para fazer. Com alguma coordenação motora, porque está tudo retinho assim. Nós não somos peritos, né, da PEV, mas eu acho que isso é visível. Partindo da premissa de que ele fez sozinho, né? Sim. Essa é uma premissa também que ninguém sabe, desculpa. E ele procurou dizer isso, inclusive, deixar claro que ele fez sozinho, que ninguém viu, ele tinha feito um curso, ele tinha conhecimento. Mas isso deixa eu só complementar, porque tem uma informação de bastidor político que é importante, que passadas 48 horas, né, mais da prisão por causa disso, os aliados dele me dizem assim, é claro que ele estava sozinho, que se tivesse alguém lá, dificilmente deixaria ele fazer isso. Estou falando que isso faz parte da versão da estratégia de defesa também. Então, aproveitar para contar que isso foi um motivo de grande revolta ao longo do fim de semana. Não sei se você também ouviu. Isso. A gente falava com os aliados do Bolsonaro, gente próxima e tal, e todo mundo meio assim, como não tinha ninguém para vigiar. Sozinho, exato. Então chegaram, inclusive, como você falou, teve um primeiro momento de perplexidade com relação à prisão, porque achavam que era vigília. E aí eles começam a ligar para ministros do STF, ainda achando que poderiam reverter a ordem de prisão preventiva. Porque se foi só a vigília. Aí começam a ligar, não, olha, a gente quer garantir que ele não teve a intenção de fugir e tal. Quando vem a informação da tornozeleira, realmente eles ficam desnorteados e começam a colocar a culpa uns nos outros.
foi a Michele que não estava, foi o Flávio que fez besteira, foi não sei quem que deixou ele sozinho, como que não estavam juntos. E aí a coisa se perde completamente. É que assim, no fundo, eu até gravei esse vídeo no sábado, conversando com eles, que é o seguinte, com base nessa apuração, que é: Bolsonaro é responsável por Bolsonaro. Tudo que está acontecendo com o Bolsonaro é de responsabilidade única e exclusivamente de Jair Bolsonaro. Então, quando você olha essa prisão, Valdo, esse pedido, e aí eles, de fato, eles estavam fazendo isso. Estava sozinho, ninguém viu. Aí o filho... mas assim, a decisão, ao fim e ao cabo, é do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, porque eles não podem fazer nada a esse respeito. Eu falei, não tem centrão para culpar dessa vez. Se a decisão pela candidatura tem que vir dele, segundo os aliados, por que esse tipo de decisão não passa por ele? E aí, na visão deles, Valdo, o ex-presidente acabou dando um presente para os adversários, porque eles tinham um roteiro traçado, a gente vinha contando aqui. A expectativa da defesa era de que Bolsonaro seria preso com o trânsito em julgado do julgamento lá da trama golpista no Supremo nesta semana. Então, embargos rejeitados, já estavam preparados, estava tudo já, assim, roteiro, script formado, feito. Aí, no sábado, vem essa informação da tornozeleira que ele teria tentado violar, que ele tentou violar, como a gente viu. Aí a defesa fala, então a gente não tem como a gente defender, não tem estratégia possível, a gente precisa pensar. Nisso que os advogados estavam falando. Eles estavam em choque, Valdo, você também conversou, você sabe disso. Aí agora eles estão tentando se recuperar, mas do ponto de vista do discurso político, eles gostariam que esse caso de Bolsonaro fosse de fato resolvido nessa semana, porque eles manteriam esse discurso político. O discurso político também, na visão deles, foi jogado por terra, porque eles vão culpar quem? Da violação da tornozeleira eletrônica feita pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, até isso, eles tiraram do campo bolsonarista. Valdo, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Ele tirou. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Dapi, Malu, Lins, Guedinho de volta. Muito bom tê-lo aqui. Bom dia, boa tarde, assinantes. Uma semana iluminada para todos nós. Olha, Andréia, é isso realmente que deixou os aliados e os advogados de Bolsonaro contrariados, né? Porque ele ia ganhar a prisão domiciliar. Era visto como certo. Por quê? Porque o próprio Alexandre de Moraes havia concedido para Fernando Collor de Mello essa prisão domiciliar depois de fazer, aí, como você costuma dizer, uma escala no sistema prisional. E todos os advogados, os aliados de Bolsonaro, bom, o estado de saúde de Bolsonaro, e é fato, é muito pior que o estado de saúde do ex-presidente Collor. Então, ele vai conceder. Então, estava tudo no roteiro. A única coisa diferente é que eles estavam tentando conseguir uma prisão, ele ficar na prisão domiciliar já de cara. Tanto que entraram com pedido de prisão já antecipado na sexta-feira. Só que o que mudou foi a tentativa de violar o dispositivo eletrônico da tornozeleira eletrônica. O que os aliados deles estão falando? Em público, eles defendem o ex-presidente. Diz que é um absurdo determinar uma prisão por conta da convocação de uma vigília. Primeiro, não era a convocação da vigília, eram os efeitos dessa vigília sobre a questão da segurança relacionados ao Bolsonaro em casa. Não era a vigília em si. Bom, mas eles estão batendo nisso. A liberdade religiosa no país existe, você não pode proibir. E eles não falam de tornozeleira, porque é indefensável, né? É indefensável essa questão da tornozeleira. Ele estava num surto psicótico. Difícil defender isso diante do vídeo. Se não houvesse o vídeo da diretora adjunta do CIMI, o Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico, a Rita Gaia, aí poderia levantar essa dúvida. Será que ele não estava doidão mesmo, não estava alucinado, estava numa certa paranoia? Não. Os ministros supremos com quem eu conversei, falaram, olha, no vídeo, ali pode ter uma pessoa um pouco grogue, mas no domínio das suas faculdades mentais, dizendo, fique tranquila, não violei a cinta da pulseira, apliquei um ferro de solda, era só por curiosidade. Se fosse por paranoia ali, tem uma escuta, que ele fala, achei que tinha uma escuta aqui, estava meio paranoico. Não, ele fala, olha, curiosidade, pode ficar tranquila,
tudo bem. Então, assim, ele está no domínio das suas faculdades mentais. Pode estar até grogue, sei lá, mas fora de controle mental, a visão dos ministros supremos que não. Por isso, tanto que eles falam na decisão de hoje que foi uma decisão, foi intencional e consciente. Essa imagem do ex-presidente, também é citada pelos ministros. Olha, estamos vendo aí uma pessoa que está bem fisicamente. É claro que tem uma saúde frágil, mas não a ponto de essa pessoa não ter condições de ficar numa sala especial com frigobar, televisão, banheiro, tudo ali para ele, dar a ele o mínimo de conforto, né? Ninguém fica num conforto numa prisão, né? Mas pelo menos ali para garantir suas necessidades básicas ali e até assistir a gente aqui, se ele quiser, na televisão. Então, o fato é que os aliados ficaram sem defesa. E o pior... Como é que ficou detonada, gente? Ficou totalmente detonada. O case, né, que eles chamam de case, né? O case ali ficou totalmente detonado realmente por intervenção do próprio ex-presidente. E agora ele não volta para a prisão domiciliar. A gente estava ouvindo de mais cedo o Davi Tangerino, professor de Direito Penal, e eu vi também ministro Supremo, disse, olha, quando ele viola uma medida cautelar, isso acaba inviabilizando a prisão domiciliar. Essa é a diferença dele para o Collor de agora. O Collor não tentou fugir, mas Bolsonaro, na visão dos ministros da primeira turma, tentou. Andréia?